Se você ainda pensa que a previdência privada não vale a pena, então este vídeo é principalmente para você, tá? Eu vou te explicar agora, do meu jeito, o que é a previdência privada e também o que é a nova previdência privada. Meu nome é Rondinelli Borges e eu te convido para se inscrever aqui em meu canal, porque nós vamos desmistificar muita coisa por aqui, tá bom? Então vamos lá. O que você precisa saber antes de tudo? Primeiramente, você deve saber que a previdência privada, apesar desse nome, não tem nenhuma relação com a previdência pública, tá? Tal como o INSS. Então veja, aqueles benefícios que tem lá no INSS, tá? Auxílio doença, auxílio maternidade, isso não existe aqui na previdência privada, tá? Uma outra característica que as pessoas confundem aqui, de fato, na previdência privada, ela também pode ter dois momentos. Primeiro momento onde você fica apenas contribuindo, apenas investindo, e aí chega um momento que você decide, não, agora eu quero parar de contribuir, eu quero receber renda, como se fosse uma aposentadoria. Veja que realmente fica semelhante à previdência pública, né? Mas, atenção, aqui é uma opção, você transforma em renda se você quiser, tá? E por quê? Porque a previdência privada você pode resgatar quando você quiser. Veja que na previdência pública você jamais conseguirá fazer um único resgate qualquer, tá? O que mais você precisa saber? Você precisa ter em mente, olha só, isso é muito importante, tá? Você precisa mentalizar que a previdência privada é um investimento como o outro qualquer, só que ela possui as suas próprias características. Mas veja, assim também é com as ações. Ações é um tipo de investimento com suas próprias características, com suas próprias regras. Tesouro direto, da mesma forma, é um outro tipo de investimento com suas regras, com suas características, e assim sucessivamente. Isso se aplica também para a previdência privada, tá? O que mais você precisa saber? Previdência privada é para o longo prazo? Claro que é para o longo prazo, na grande maioria das vezes vai ser, tá? Mas não exclusivamente para o longo prazo. Se você dominá-la, se você tiver conhecimento, você pode utilizá-la inclusive para o curtíssimo prazo, tá? Inclusive, se você estiver pensando em planejamento financeiro, é muito interessante você montar uma estratégia para você colocar a sua reserva de emergência na previdência privada, tá? É isso mesmo, reserva de emergência na previdência privada, tá? Mas isso é papo para um outro dia, precisaríamos de bem mais tempo, tá? Mas então, o que é a previdência privada? Olha, a previdência privada, você tem que saber que ela não é um título de investimento onde você vai lá e investe, você contrata qual é a rentabilidade e qual é o vencimento. Não, não é assim que funciona, tá? Previdência privada você deve encarar como um fundo de investimento. Na realidade, ela é um fundo, só que ela tem uma casca, um entorno, que diferencia do fundo do investimento, tá? E mais, a previdência privada, né? No caso, para ser mais preciso, o fundo previdenciário tem mais vantagens em relação ao fundo comum e também mais vantagens em relação aos demais tipos de investimentos. Então vamos começar a ver essas vantagens, tá? O primeiro, as vantagens que ela tem, que o fundo comum também tem, tá? Olha só, como é um fundo, né? Com pouco dinheiro você consegue fazer uma boa diversificação desse recurso, né, em vários investimentos. Por quê? Porque o fundo ele reúne os recursos de muitas pessoas para o gestor, né, para o profissional que administra o fundo, alocar esses recursos. Então você com pouco recurso, individualmente você não conseguiria fazer uma boa diversificação. E veja que eu já adiantei para você, né? Porque a previdência privada, ela tem um gestor, o gestor é o técnico, é o maestro, é ele que de fato vai decidir onde alocar os seus recursos. Veja que esse maestro é uma pessoa capacitada, ele é um profissional, ele vive disso, ele ganha para isso. Então a tendência é que ele consiga trazer uma rentabilidade melhor do que se você estivesse investindo sozinho. E mais do que isso, né? Você delegando a função, a tarefa dele realizar os investimentos para você, você ganha tempo, e ganha muito tempo, você ganha qualidade de vida. Porque, veja, às vezes você gostaria de investir em ações, e às vezes você não tem um conhecimento suficiente para investir em ações. Quanto tempo você iria perder para começar a analisar, a estudar companhia por companhia? Então, no fundo, você ganha
tem todo esse benefício. E mais, às vezes você gostaria de investir no exterior. Veja, você vai investir no exterior, mas em qual país? Renda fixa, renda variável? Veja, se é difícil escolher onde investir aqui no Brasil, imagine investir lá fora, em outro país, né? Tá certo que nós devemos diversificar em outra moeda forte, né? Claro, mas como pessoa física, não sei, na minha opinião, se é tão trivial investir lá fora, tá? O fundo, por sua vez, né, ele tem toda uma competência, ele tem toda uma bagagem para fazer isso para você de uma forma bem mais simples, bem mais prática, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas o fundo de previdência também não tem o come cotas que tem no fundo comum, tá? Então é mais uma vantagem. Outra característica, tá? Agora exclusiva da previdência privada que nenhum outro investimento tem. Ela é o único investimento onde você tem a possibilidade de restituir, de recuperar imposto de renda que você já tinha pago, tá? Nós reclamamos, né, que nós brasileiros pagamos muito imposto de renda, mas a previdência privada nos dá a possibilidade, né, de recuperar um dinheiro que já nem era nosso mais, um dinheiro que já estava perdido. Nenhum outro investimento você tem essa chance, tá? Olha só, previdência privada também é o único investimento que te dá a chance de você escolher qual tipo de imposto de renda que você vai pagar lá no resgate. Então veja, você tem duas opções para escolher o tipo de imposto de renda. E aí você vai escolher aquela que for melhor para o seu perfil. Então veja, nenhum outro investimento ele te oferece duas opções para você escolher. Então aqui, você sabendo escolher da forma correta, você pagará menos imposto de renda. Olha só o que mais. Previdência privada é o único investimento que você pode ficar trocando de fundos previdenciários sem ter que resgatar para reinvestir. E sabe o que você ganha com isso? E não é pouca coisa? É o seguinte, em qualquer outro investimento, vamos imaginar ações. Se você quer trocar de uma ação A para uma ação B, o que você tem que fazer? Vender a ação A e comprar a ação B. Mas quando você vende uma ação, você tem que pagar imposto de renda. Da mesma forma na renda fixa, se você tem um título A, e você, ou esse título vai vencer, né? Você vai pagar imposto de renda do vencimento. Ou se você resgatar antecipadamente, você paga imposto de renda para reinvestir no segundo. Na previdência privada, não. Você pode trocar quantas vezes você quiser de um fundo para o outro e você nunca pagará imposto de renda sobre isso, tá? É mais uma grande vantagem que no longo prazo isso faz muita e muita diferença, tá? O que mais que nós temos da previdência privada? Olha só, previdência privada também é o único investimento que não entra em inventário, tá? Nós sabemos que inventário tem prazo para começar, mas não tem prazo para terminar. Pode durar vários e vários anos. Sem falar dos custos do inventário, que são altíssimos, tá? Então a previdência privada, como não entra em inventário, você ganha um tempo muito grande e economiza muito com os custos do inventário, tá? Então se você tem parentes, tá? Ou pessoas próximas de idade, né? Vale muito a pena você se aprofundar nesse tema de planejamento sucessório, planejamento financeiro com a previdência, tá? Agora, de fato, nós temos que reconhecer que investir na previdência não é tão trivial quanto as pessoas imaginam por aí, tá? Então é muito comum as pessoas investirem de forma equivocada na previdência, investir sem saber o que estava fazendo, e aí realmente ela vai perder, ela vai tomar na cabeça, ela investiu sem saber de fato o que estava fazendo, vai perder dinheiro, e aí vai começar a falar mal da previdência privada. Mas veja, a culpa não é da previdência. A previdência, ela te dá todos os instrumentos necessários para você ter uma ótima rentabilidade. Agora, se você não sabe utilizar os instrumentos, então a culpa não é dela, tá bom? Então, agora eu vou te falar o que é a nova previdência privada. A nova previdência privada tem tudo isso que eu te falei da antiga previdência privada, só que você deve imaginar, principalmente se você ainda pensa que a previdência privada não vale a pena. Veja, não, a previdência privada tem tudo isso, só que ela tem muitas taxas e não rende nada. Veja, se você estivesse me dizendo isso há uns 4 anos atrás, eu concordaria com você. Por quê? Porque até lá era a antiga previdência, tá? Antiga com nova é definição minha, tá? Não existe isso de definição aí no mercado. É eu que diferencio isso, tá? E por quê? Porque de 4 anos atrás ela era muito rígida. O gestor do fundo,
previdenciário, ele não tinha muitas opções de alocar os recursos dos investidores. Então ele não conseguia executar as suas estratégias. Então os gestores, fora dos grandes bancos, não tinham o menor interesse em criar fundos previdenciários. E aí a previdência, ela ficou por muitos e muitos anos restrita nos grandes bancos. E aí eles abusavam. Taxas de administração alta, taxas de carregamento para entrar, taxas de carregamento para sair, isso já comeu uma bolada da sua previdência, e sem falar que realmente, né, o retorno não vale a pena. Então eu desafio você, encontre qualquer previdência privada hoje, tá? Fora da Caixa Econômica, eu sei, que ainda cobra taxa de carregamento, tanto para entrar quanto para sair. Dê uma olhada na taxa de administração, se é taxa justa ou se é taxa alta, tá? É claro que algumas mais antigas ainda vão cair nesse perfil, tá? Mas não se generalize por questões específicas, tá bom? E aí o que acontece então, de 4 anos para cá? Com a nova flexibilidade da regulação, os gestores fora dos grandes bancos, aí sim, eles passaram a se interessar pela previdência, montaram as suas previdências. Se você ver a quantidade de fundos previdenciários que vem sendo criados nos últimos anos, é uma coisa fenomenal, tá? Então não se deixe levar pela antiga previdência privada. E qual que é o meu recado final para você? Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para você, se você quiser entender algo a mais, um pouco a mais, eu te convido para vir aqui, ó, na descrição desse vídeo, tem um link ali para você conhecer o método IAP da Previdência Privada, tá? Lá tem uma página com muitas informações, um vídeo bem longo, onde eu faço bem mais detalhamento, eu exploro bem mais, beleza? Então se inscreva em nosso canal que vamos desmistificar muita coisa juntos por aqui. Maravilha, maravilha!